Olá, amigos, muito bem-vindos a mais uma edição do WTC e Você. WTC e Você é uma produção conjunta da World Trade Coaching e da TV Guarulhos, sempre trazendo aí nas suas noites de quarta-feira um assunto de grande relevância, de grande impacto em nossas vidas, na sua vida, na minha e de todos nós aí. Vocês que já fazem parte da família WTC, fiquem conosco na próxima meia hora, que tenho certeza que vocês vão ver aqui um assunto que vai fazer alguma diferença aí no seu dia a dia. Hoje nós estamos recebendo aqui em nosso programa a Tami Martins. Tudo bem, Tami? Tudo bem, pessoal. Prisciliume. Olá, obrigada pela oportunidade novamente. São duas coaches aqui que têm feito um trabalho magnífico. A Tami é, inclusive, estudante de psicologia, não é isso, Tami? Também. E eu queria aproveitar o espaço aqui para chamar a atenção para um assunto que está movimentando o universo coach no Brasil, que é a proposta de criminalização do coach. Cidadão lá de Sergipe, eu não vou declinar o nome aqui, enfim, o cidadão de Sergipe, ele veio e fez uma proposta ali no portal do Senado, que recebeu aí 20 mil adesões. Quando você faz uma proposta nesse link aí do portal do Senado, e que essa proposta ela atinge 20 mil ou mais, ela é encaminhada para se tornar um projeto de lei. E foi assim que aconteceu. Ele fez essa proposta de criminalização porque ele acha, no entender dele, segundo eu tive acesso aqui, que existe muita malversação aí dos processos de coach, né? Muita pagelança, vamos dizer dessa maneira. O que eu tenho a dizer sobre isso é que eu acho de extrema irresponsabilidade uma pessoa vir surgir assim do nada e propor um processo de criminalização de uma área que tem feito tanta diferença na vida de tantas pessoas e na vida de tantas indústrias e instituições, tanto públicas como privadas, como nos Estados Unidos e em países de toda a Europa. O coach chegou no Brasil já faz algum tempo, ele tem aí pressupostos da programação neurolinguística no seu processo com os clientes, com os coaches. E, enfim, ele provoca de fato a mudança. Eu, pessoalmente, sou testemunha disso, porque o processo de coach comigo ele iniciou em mim grandes mudanças na minha vida. Apliquei o processo em várias pessoas e vi a mudança que isso ocorre no comportamento delas, como elas conseguem potencializar resultados no universo no qual elas atuam. Enfim, é um processo magnífico e, irresponsavelmente, vem alguém aí e propõe a criminalização. Eu acho que o debate está aberto, a discussão está aberta. Esse processo ele está na mão hoje do senador Paulo Paim, do PT. Espero que o senador tenha a devida dimensão da responsabilidade que pesa sobre os ombros dele ao ele tratar desse assunto. Tenho certeza que ele vai ouvir todos os setores envolvidos para a gente chegar a bom termo nessa discussão, que eu acho que merece toda a nossa atenção. Nós vamos aqui no programa, a partir de hoje, estar sempre trazendo esse debate à tona e de como está evoluindo isso. Porque penso que, para além de radicalismo, nós temos que debater o assunto. Essa questão aí relacionada a essa malversação das profissões existe em todos os setores, não é só na área do coach. E para a gente conversar um pouquinho sobre isso, eu gostaria de abrir esse programa conversando aqui com as minhas amigas, a Tami e a Priscila, sobre essa questão. Vocês estão a par disso que está acontecendo? Qual seria a sua opinião sobre isso, Tami? Sim, tenho acompanhado também. Eu acho que, como a gente estava comentando um pouquinho antes do programa, é comum isso acontecer, visto o crescimento expansivo que o coaching está trazendo para o Brasil, mas que também já tem histórico nos Estados Unidos de um crescimento muito grande. Então, estava lendo uma reportagem que hoje já tem mais de 70 mil pessoas que atuam como coaching no Brasil, né? E, inclusive, tem até uma federação que cuida desses profissionais. Então, acho que com esse crescimento expansivo, é comum que algumas áreas ou algumas pessoas se sintam incomodados. Mas como assim, né? Essa profissão crescendo tão exponencialmente e tal. Então, de alguma forma, isso gera um incômodo em algumas pessoas. Então, como o Barreto comentou, uma pessoa lá de Sergipe acabou dando início a esse movimento de criminalização. E acho que também um fundamento muito voltado do que ele diz, Barreto, tem a ver com propagandas enganosas, né? Que também existem em várias profissões. Então, o que ele aborda muito na defesa dele lá quanto a essa ideia é de que existem algumas pessoas que se posicionam de que o coaching é algo milagroso. Então, ele até citou algumas
algumas frases do tipo, alguns coachings dizem que vão fazer reprogramação do DNA ou cura quântica. O que não é verdade. Então, a gente sabe que isso não acontece no coaching. Não é um milagre, e sim algo que a pessoa encontra uma resposta interna e que isso movimenta ela a gerar algum resultado em busca de algo que ela quer. Então, acho que a criminalização que ele trouxe provavelmente tenha vindo de alguma situação que ele viveu ou de alguma propaganda que ele pôde vivenciar e que isso gerou esse movimento dele. Mas eu também acredito e torço para que o senador lá responsável ouça todas as partes para entender profundamente como funciona o coaching. Eu acho que quando a pessoa também tem essa opinião, né, de criminalizar, inclusive, o Barreto estava comentando, eu curso psicologia, estou no meu 3º ano na faculdade, e mesmo assim, hoje, na minha faculdade, Barreto, na minha sala, eu escuto muitos alunos criticarem o coaching. Mas quando você aborda eles para perguntar, tá, mas o que você não gosta no coach? Mas como funciona o coach profundamente? Muitas vezes eles não sabem responder. Então, acho que essa superficialidade sobre o assunto também faz com que a pessoa, às vezes, tenha uma opinião não tão legal assim, ou uma opinião distorcida do que realmente é o coaching, né? Eu acho que existe muito desconhecimento, muita ignorância acerca do que seja o processo. Não, Priscila? Eu acredito que quando surgem essas ocasiões, acaba que sendo uma excelente oportunidade para a gente esclarecer, né? O coaching, ele é um método que ele é multidisciplinar, então ele é um resultado de várias disciplinas, né? De recursos humanos, psicologia positiva, PNL, como você mencionou. Então, mas é importante sempre contextualizar. São várias disciplinas, mas a gente trabalha com método, né? Ele está fundamentado, onde ele tira o coach do estado atual e coloca ele no estado desejado, ou seja, ele acelera, ele provoca essa aceleração de resultados através de ferramentas cientificamente comprovadas. Eu não sei, né? Eu investiguei pouco a história dessa pessoa que iniciou, né? Que provocou toda essa discussão, mas às vezes é uma experiência negativa também, às vezes é uma dor, né, da pessoa por uma experiência negativa, por algo que foi divulgado e não foi cumprido. E aí, como a Tami bem colocou, a gente está falando de algo, né, de uma divulgação, de você fazer uma promessa e, de repente, não cumprir aquela expectativa. Isso acontece em todas as áreas, em todas as profissões. Então, eu acredito que acabou gerando toda essa discussão. Mas algo que também é importante ser colocado, que junto a essa tramitação, está em discussão também a regulamentação do coach enquanto profissional. E eu acredito que isso seja muito interessante para a nossa área, para a nossa profissão. Na verdade, as pesquisas todas que eu fiz acerca do que é novo, né? Uhum. Você veja que no dia, eu tenho até aqui comigo uma declaração do dia 13 de maio, que a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, ela se debruça sobre o assunto e ela demonstra uma grande preocupação. A Sociedade Brasileira de Psicologia também, a Federação dos Psicólogos, enfim, ele também demonstra uma certa preocupação com relação a isso. Eu entendo que existe um fator aí, que é o fator financeiro envolvido nisso aí, porque é óbvio que você está tendo uma migração muito grande das salas, dos tratamentos para o âmbito dos coaches, né? Eu consigo entender isso. É óbvio que com certeza pode estar havendo alguma extrapolação, e isso, o charlatanismo, ele acontece em todas as profissões, né? Tanto na área médica, como na área religiosa, então, nem se fala. Então, o que acontece aí é um olhar, o debate tem que ser bem apurado, tem um olhar bem crítico sobre o que está de fato acontecendo. Não é simplesmente você surgir com uma ideia do nada. E aqui eu vou dizer uma coisa, que isso não é uma coisa comprovada. Eu sou jornalista há muito tempo, as pessoas costumam dizer que jornalista vê um pouco de fantasma aqui e ali, lá, né? Mas, enfim, eu acredito que existe uma manipulação em torno disso aí, entendeu? Alguns setores que estão se sentindo muito afetados, eles manipularam para que a coisa acontecesse dessa maneira. Ora, você tem uma área que é de muito pouco conhecimento, e de repente você lança uma ideia. E daqui para ali você tem 20 mil assinaturas, 24 mil, se não me engano, assinaturas no portal. Isso é uma campanha. Para mim isso é muito claro que é uma campanha. É uma campanha feita por setores que estão se sentindo incomodados. Mas como você falou, como disse aqui a Priscila, eu acredito que é um momento muito, muito bom para se debater de fato qual a extensão do processo do coach, né? Vocês têm um trabalho sério, a Priscila,
a Tami, que eu já conheço há muito tempo aqui, sei do trabalho dela, é uma estudante de psicologia, eu já trouxe aqui, em outras ocasiões, várias psicólogas que trabalham com coach. Então, eu acredito que, de repente, vem para colaborar, porque a gente acaba delimitando algumas áreas de atuação de fato, né? E você consegue, então, fugir dessa questão da pagelância, essa questão do coach, você falou aí que o pessoal está falando. De DNA, reprogramação de DNA. Interessante esse negócio quântica. de reprogramação de DNA. Você gostaria de reprogramar o seu DNA? Ou... Não. Cura quântica, e vou dar um passo em você, o coach espiritual, né? Mas tem coach para tudo, né? Agora, é um processo muito sério, é um processo que está baseado na ciência, nos avanços da neurociência. Trouxe ainda há pouco aqui uma neurocientista aí, que é uma pessoa que tem grande relevância, faz palestra aí em todo o mundo, ela é uma pessoa que nos falou, é uma pessoa que está dentro. Se você vê o próprio Augusto Cury, ele tem trabalhos que demandam você diretamente para o coach, que é um psiquiatra aí conhecido, né? A própria PNL, que nós usamos muito no coach, ela foi baseada no Milton Erickson, que era um psiquiatra, era da área médica. Então não tem como você irresponsavelmente vir e lançar com o negócio, vão criminalizar, nós todos vamos virar bandido, hein? Você está entendendo? Então não pode ser dessa maneira. Isso tem que ser visto com toda a ciência possível, com toda a clareza possível. Concordam comigo ou não? Sim. E uma das coisas que ele comentou também na defesa dele com essa ideia é de também criminalizar profissionais que exercem a profissão sem o certificado, né? Então, não é o ideal também, mas quando você escolhe um coaching, é extremamente importante que você avalie o histórico dele, né? Para você saber se ele tem uma formação, se realmente ele tem conhecimento sobre aquele assunto. Provavelmente, como a Priscila comentou, ele deve ter sido uma dor de algo que ele viveu, uma experiência negativa, né? negativa dele e trouxe isso à tona, né? Eu acho que não foi só isso, não, viu? Eu acho que aí tem dedo aí de algumas organizações aí ligado a áreas que estão se sentindo, não vou dizer se é A, B ou C, mas que se sentiram muito incomodadas, que estão perdendo receita com isso e que resolveram, então, tomar alguma atitude mais drástica com relação a isso. Então, eu penso que existe alguma coisa aí. Mas, enfim, o cidadão lá do Sergipe, acredito também que ele teve aí talvez uma experiência negativa, o que na somatória acabou ajudou, né? Desaguando nisso. O fato é, o assunto está em pauta, o assunto está sendo discutido, está em debate lá no Senado, isso vai se transformar em lei. Eu penso que o caminho que vão seguir por aí, não sei, né? Que tem uma questão da inconstitucionalidade de você regulamentar uma profissão. Entendeu? Existem algumas questões constitucionais aí, mas eu penso que deve-se seguir o caminho da regulamentação, entendeu? Talvez que é a criação de um órgão que venha aí regulamentar as áreas de atuação, com código de ética, enfim, eu penso que vai seguir por esse caminho, né? Enfim, vamos ficar todos aqui atentos, vamos participar do debate, diz respeito a nós todos, diz respeito a você que está nos assistindo e que, moralmente, em algum momento da sua vida, pode fazer uso na sua vida pessoal, na sua empresa, dos processos de coaching, não? Eu acho que tem uma coisa importante também para comentar, Barreto, até para explicar para o público. Uma coisa é a legalização e a outra é a regulamentação, né? Então, eu também estava estudando um pouco sobre isso e eu ouvi um coach muito famoso explicando sobre essa diferença. A legalização, o coaching, ele é legal, então o exercício da profissão, ele é legal, ele pode acontecer e até por isso existem mais de 70 mil pessoas atuando na área. Mas não existe ainda uma regulamentação, ou seja, o que é a regulamentação? É um órgão que vai ser responsável por criar os códigos de ética, que vai ser responsável por delimitar qual que é o território que vai ter a atuação do coaching e também que vai dizer, né, quais são as premissas básicas de estudo para que você regulamente a profissão. Então, hoje existem muitas profissões, por exemplo, que não são regulamentadas. Várias. Empresário, por exemplo, não é uma profissão regulamentada, né? Não existe um órgão que cuida de empresários. Então, uma coisa também é legal de explicar sobre essa diferença para o público entender que o coaching, ele é legalizado, ele acontece. Ele só ainda não é regulamentado, ou seja, não existe ainda nenhum órgão responsável por criar todo esse processo de... Então, a criminalização diz respeito a isso, a pegar algo que é legalizado e criminalizar isso, né? O que é totalmente irresponsável, né? Eu vou chamar aqui, eu quero conversar com vocês também,
sobre a atuação de vocês. Vocês têm algumas novidades aí para nós aí. Nós vamos bater um papo sobre isso aqui. Mas daqui a pouquinho eu vou chamar aí a nossa vinheta, só para a gente respirar um pouquinho. Lá, meu querido, manda ver. De volta a WTC 60 Minutos e Você, WTC e Você. WTC 60 Minutos era um programa que nós fazíamos anteriormente, né? Eu tô com a Tami aqui, me trouxe uma memória retroativa. WTC e Você, com a representação aos domingos, 9h30 da manhã. Agora, Tami, vamos mudar um pouco aqui de assunto e falar sobre a atuação de vocês enquanto coach. Vamos falar de coach aqui hoje, hein? Como é que tá? Vocês estão com um trabalho inovador, novo, estão trabalhando juntas? Isso. Nós nos formamos juntas, né, em 2016. E nós vimos conversando sobre a maneira como a gente atua, os nossos valores, a nossa filosofia de trabalho, e nós identificamos em comum uma vontade de transformar o mundo através de pessoas. E eu tenho uma experiência no mercado corporativo, a Tami também, nós unimos essas forças, né? E disso surgiu o TP Desenvolvimento Humano, que é o resultado dessa união, onde nós defendemos um lema que é transformando pessoas para transformar empresas. Então, esse é o lema da nossa empresa, onde a gente acredita que, impactando e transformando pessoas, a gente consegue alcançar os resultados empresariais, sejam resultados financeiros, sejam qualquer indicador de performance. Então, é no capital humano quem a gente investe esse esforço através do coaching. Tami, vocês têm feito esse trabalho, eu tenho acompanhado pelas redes sociais o seu trabalho, você tem trabalhado com muitos grupos dentro de empresas, não é assim que tem acontecido? Isso mesmo. Então, hoje, tenho já uma atuação no mundo corporativo, atuando bastante em grupos e individualmente. Então, a gente tem os dois tipos de serviço, né? Tanto coaching individual, para que, de repente, a empresa queira alavancar os resultados daquele colaborador, então ela contrata a gente para ajudar nesse processo, ou também com coaching grupo, que a gente fala que é para trabalhar time, que é para trabalhar diversidade. Então, eu já atendi grupos de uma mesma área, já atendi grupos onde a gente mesclou todas as áreas, mas cada um com uma ideia e um objetivo para que a gente consiga, no final, ajudar os colaboradores a alavancar seus resultados para, consequentemente, também contribuir com o crescimento da empresa. O que você acha que é mais fácil? Você trabalhar com grupos específicos de áreas dentro de uma corporação, os vendedores, a área de produção, a diretoria, ou você acha que vocês mesclarem, como você colocou, e trabalhar com realidades que são interpretações de realidade, vamos colocar, que são diferentes, né? Que são heterogêneas? O que você acha que é mais fácil de você ter acesso à pessoa, né? E provocar essa mudança, né? Eu acho que os dois são desafiadores, mas digamos que quando você trata o grupo da mesma área, eles, consequentemente, já têm uma afinidade. Então, acho que o trabalho, às vezes, flui melhor, mas também dependendo do time, porque se o relacionamento entre eles também não for muito saudável, às vezes eles ficam receosos de compartilhar algumas coisas. Até porque o coaching, normalmente, ele mexe com algumas coisas mais internas. Então, depende muito do time e do quanto saudável ele está em termos de união. Agora, quando você mescla, você tem o desafio inicial ali, né? O coaching, né? Eu, no caso, quando eu lidero um time desse, eu tenho um desafio inicial ali de fazer todo mundo se conectar muito rápido. Então, se eles se conectarem muito rápido e ganharem confiança muito rápido, aí o trabalho flui muito melhor e eles conseguem, de uma maneira muito saudável, compartilhar e, assim, gerar o resultado com aquele grupo, né? Com aquele processo. Priscila, eu tenho observado que o trabalho de vocês, muitos jovens, os grupos que vocês têm trabalhado, a Tami está sempre trazendo para nós aí, né? Você está junto, muitos jovens, né? Os jovens estão bem linkados na questão dessa transformação, ou deles, né, atingirem um objetivo, porque o coach é sair de um estado que você está,
para um estado almejado, né? Eles têm, eu vejo muitos jovens, isso, acho que a juventude está bem atinada, está bem ligada a essa questão dessas tecnologias e desse processo? Sim, o que a gente observa é uma necessidade muito grande das empresas por esse tipo de capital, né? Desses jovens que vêm com muitos recursos intelectuais, né? Com um comportamento técnico diferenciado. Contudo, para eles também falta um pouco do que a gente chama, né, da inteligência emocional. E aí o coaching ele atua sobre esse indicador, né? Ele tenta trazer e fazer ir ao encontro, né, dessas habilidades, competências técnicas e desenvolver esse outro lado que é o lado comportamental. Então trabalhar a ansiedade, que é muito comum nessa faixa etária, né? Então as pessoas, esses jovens, eles entram e eles acreditam que as coisas vão acontecer muitas vezes mais rápido do que eles gostariam, mais rápido do que realmente acontecem. Isso causa uma frustração. Então, muitas vezes, o trabalho ele é voltado para isso, para trabalhar essas expectativas, para trabalhar o desenvolvimento dessa inteligência emocional, para que realmente a organização consiga manter, né, aquilo que ela contratou e desenvolver essa parte emocional para que ele se mantenha e se relacione bem na organização. Também a pessoa está equilibrada emocionalmente. Uma coisa que a Priscila, fazendo um parênteses aqui, que a Priscila falou, e que eu vejo muito, é essa questão da ansiedade, né? Muitas vezes ela acaba desaguando numa depressão. A ansiedade no Brasil é uma coisa, no mundo inteiro, uma coisa, nos dias atuais, uma coisa alarmante, né? E, no mais das vezes, ela acaba indo para uma depressão. Então, você trabalhar com isso... Você trabalha com isso no espaço profissional, né? Trabalhar com essa questão da possibilidade de você antever e dar, enfim, um maior discernimento para o jovem do que, de fato, o fazer e como fazer, acho que contribui muito para alavancar a potencialidade dele e também a potencialidade da produção dele dentro do espaço profissional, não, Tami? Sim. Como a Priscila comentou, a gente atende vários jovens que se autocobram demais. E com isso acaba gerando horas de trabalho e fica insanamente ali dedicada ao trabalho acreditando que aquilo vai trazer um resultado imediato. Mas muitas vezes isso não é um cenário real, como a Priscila comentou. Depende às vezes do posicionamento da empresa, do tamanho da empresa, de como a empresa está crescendo, para que dessa forma o jovem tenha aquela oportunidade. Então, a gente trabalhar isso no nosso processo de coaching é extremamente importante para que o jovem se equilibre. Assim, calma, vamos lá, você pode mostrar o seu potencial, mas tem também o equilíbrio da sua vida, até porque o jovem, tem outro ponto também interessante dos jovens de hoje em dia, eles são totalmente desapegados, então assim, eles entram em uma organização, se em um mês ele perceber que aquela organização não está trazendo para ele aquilo que ele gosta e aquilo que ele almeja, troca de emprego. Então assim, já tem de jovens que trocou de emprego 3 vezes em 6 meses. Então, uma pergunta para você aqui. Você sabe que eu estava com uma amiga minha, psicóloga, da área de coach também, e ela trabalha muito com a questão do coach de carreira, né? E a questão que ela entra numa empresa às vezes de porte médio grande, começa um processo de coaching no sentido de você potencializar um resultado e, de repente, um funcionário que estava lá, ele fala, não, eu quero sair daqui, porque ele descobriu, porque essa viagem interior, né? Essa jornada interior, que eu acho que é a jornada mais difícil de qualquer ser humano, é a jornada do autoconhecimento, né? Então o cara, não era o que eu queria. Eu não estou trazendo nenhum benefício para a empresa e a empresa muito menos para mim, né? Então eu vou para um outro campo, né? E às vezes a empresa não pode se sentir um pouco ressentida de perder de repente alguém em que ela apostava? As experiências que nós tivemos não aconteceu, Marrito. Eu acho que pelo menos as situações que a gente acabou atendendo, que nós percebemos que houve essa decisão da pessoa de se desligar da organização, era um processo que iria acontecer, mas eu acho que num espaço de tempo mais longo, Já né? estava lá, né? Então, o coaching, de novo, né? Ele vem justamente para acelerar esse resultado. Então, também, não, de certa forma, não estava sendo saudável nem para a organização e nem para o colaborador. Então, essa união e isso ter acontecido no processo de coaching também é uma forma da organização olhar e falar, poxa, que legal, o trabalho de coaching também nos ajudar a acelerar esse processo e também fazer com que esse processo não seja dolorido. Porque eu acho que também o colaborador se desligar de uma empresa e ele tá com um sentimento ruim perante a experiência que ele teve também não é saudável para ambas as partes.
Então, acho que isso também faz com que as organizações que nós atendemos até agradecessem. Poxa, que legal. Vocês nos auxiliaram também nesse processo de desligamento e que isso seja feito o mais saudável possível, né? Você vê dessa maneira também, lógico, vocês trabalham junto, né? Como é que é o processo que vocês estão trabalhando ultimamente dentro das empresas? Bom, ele varia de acordo com a necessidade da organização. Então, a gente tenta, o nosso objetivo é identificar as lacunas, né? Observar a necessidade e o desejo e fazer um trabalho customizado. Então, você tinha perguntado de trabalhar uma única equipe ou trabalhar as lideranças. Isso vai muito de acordo com a necessidade de cada organização. Mas com relação a essa pergunta, eu acredito que assim, essa aceleração ela também acontece para esse lado que num primeiro momento pode parecer não tão positivo, mas na verdade ele está dando a chance do turnover acontecer, que já aconteceria, e você poder investir naquele recurso que realmente tem um projeto, que está alinhado com os valores da organização, que tem aderência da cultura da empresa, né? Então, no nosso trabalho, muito se fala hoje em propósito, né? E às vezes você não vai ver o seu grande para quê naquela organização, mas é importante você pensar de que forma os valores dessa empresa se encontram com os meus valores. Às vezes você tem lá um valor na organização que é sentimento de dono, mas eu tenho um valor de comprometimento. Então, eu consigo trabalhar, né, dentro do meu comprometimento e atribuir o valor da empresa. Então, esse trabalho também é feito através dos nossos programas, né, onde as pessoas se sentem preenchidas, então elas acabam identificando as suas motivações, que são das mais variadas, né, e varia de cada um, de pessoa para pessoa, e aí ela consegue ter uma melhor performance, encontrar a felicidade e realização no trabalho. Lembrando aqui a todos vocês que o coaching, ele não é dizer para a pessoa o que ela tem que fazer. Muito pelo contrário, é um processo que ele visa a pessoa se descobrir internamente. E ela é a sua solução. Eu acho que nós já nascemos com a fórmula pronta, basta a gente procurar a luz interior que nós vamos encontrar e lá está a realização e a potencialização de nossos resultados. Não, Tami? Com certeza, as respostas estão internamente. Basta a gente ajudar o cliente a encontrá-las, né? Tami, deixa aí para o pessoal que está nos assistindo aí, o contato de vocês aí, quem quiser entrar em contato, empresas. Tem também o Life Coach, que você ainda faz o Life Coach, também, né? Também atendo como coaching de vida. Você também? Também. Priscila? Também. Então, deixem aí os contatos aí para o pessoal procurarem vocês. Claro, o meu WhatsApp, né, é 11, o DDD 992450027. Então, quem tiver interesse em conhecer mais do processo, ou individual ou do empresarial, pode me contatar que eu tiro todas as dúvidas. Está aqui para resolver problemas. Fala aí, o meu Priscila. contato é 11 98557 5751 e a minha conta no Instagram é @coachpriscilayumi. É lá que eu coloco os conteúdos. Quem tiver interesse, eu convido vocês a me seguir. Antes daqui da gente encerrar o programa, eu gostaria de dizer, só voltando ao início do programa, que nós aqui da WTC abrimos uma página na internet. Gostaria que vocês participassem da página, que dessem opiniões, que ajudassem a divulgar, que sou contra a criminalização e a discriminação do coach. O propósito dessa página é nós debatermos a questão. Tem aberto a todos. Vocês aqui tenho certeza que, assim que puderem, entra, dá lá uma participação, postem que o nosso objetivo é nós trazermos à tona o que, de fato, representa o coach na vida das pessoas. Tanto do coach como de nós que somos profissionais da área, né? Combinado, pode contar com a gente. A Tami não precisa falar, e nem a Priscila já estiveram aqui conosco antes e vão voltar com certeza que elas têm sempre alguma novidade. A Tami está sempre andando por outros países aí, e está sempre aí junto aí com o Tony Robbins também, enfim, está seguindo ele, ela vai trazer outras novidades para nós. Priscila também, queria agradecer muito a presença de vocês hoje aqui. Tami, muito obrigada Priscila, pelo convite novamente. Eu agradeço também a oportunidade de sempre poder falar um pouco mais do coaching. Tá vendo? Coach é isso, coach é realização. Obrigado a vocês que estiveram conosco nessa meia hora. Lembrando sempre que nosso programa é reapresentado aos domingos às 9h30 e até a próxima quarta-feira com um novo programa aí, com uma coisa de impacto em todas as nossas vidas. Obrigado, valeu!